A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o presbítero Amadeu Ribeiro, da Igreja Assembleia de Deus de Braço do Rio, presidida pelo pastor José de Souza. Mais uma lição da Escola Bíblica desse último trimestre do ano de 2020, lição de número 3, desse 18 de outubro de 2020, com o tema Jó e a realidade de Satanás. Satanás não é um mito, não é um personagem apenas histórico, ele é real. Em Jó capítulo 1, versículo 6, diz que, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, tem personalidade e só venceremos Satanás, que é o adversário, com as armas espirituais. Aqui não adianta intelecto, não adianta o preparo físico. Aqui, para vencer o inimigo, o adversário das nossas almas, só com armas espirituais. O objetivo geral dessa lição é destacar que Satanás não é um ser autoexistente. Apesar de ser um ser, ele é criado e a sua ação não está acima da soberania de Deus. Deus é soberano. Satanás não age senão debaixo da soberania de Deus. O livro de Jó deixa claro: o diabo existe. O diabo não é apenas uma personificação do mal. O diabo existe, é um ser real. Todo o mal descrito no livro de Jó é visto a partir da realidade de Satanás. Satanás provocou aquela situação. Todo o sofrimento que Jó experimentou foi motivado por uma ação maligna, uma ação do adversário. O diabo é uma criatura pessoal e ele pode e interfere na vida humana. Muitos agem pela interferência de Satanás. E nessa lição nós vamos abordar algumas questões sobre a existência e a realidade de Satanás a partir do livro de Jó. O diabo é um ser espiritual, mas não é autoexistente. Só Deus existe em si mesmo. Satanás, ele é um ser espiritual. O livro de Jó não prova a origem do diabo, mas revela o diabo como um ser real. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás, que nos permite conhecer o nosso adversário. Se você vai para uma guerra, conheça o seu adversário. Se você vai para uma guerra, saiba que armas usar. Saiba que armas você tem que usar. Ah, mas eu não quero ter adversário. Querendo ou não, meu irmão, meu amigo, você querendo ou não, o diabo é teu adversário. E ele é um ser espiritual, é um ser que foi criado na mesma categoria dos anjos. Os anjos são seres espirituais que não pertencem a essa dimensão natural, mas a sobrenatural. Por isso, o diabo tem uma capacidade rápida de locomoção, porque quando Deus perguntou de onde ele vinha, ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Ele é um ser angelical, ele foi criado sobrenaturalmente, mas ele caiu. Foi criado bom, por isso ele não é autoexistente, ele não tem existência em si mesmo, como é Deus, mas ele foi uma criatura de Deus, era um anjo que se tornou Satanás, que desobedeceu a Deus, que se insurgiu contra Deus. Nem sempre o diabo foi o diabo, nem sempre Satanás foi Satanás. A Bíblia o apresenta como Lúcifer, que quer dizer portador de luz, mas se rebelou contra Deus. Ele foi um anjo bom, como todos os outros seres angelicais que hoje assistem à destra de Deus. Satanás então é uma criatura. Ele tem as suas ações limitadas por Deus. Houve um limite que Deus deu a Satanás quando ele desafiou, dizendo que Jó servia a Deus por interesse. Deus deu um limite para ele. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Como ele não é autoexistente, a semelhança e é semelhante às outras criaturas, Satanás não é um ser incriado, é uma criatura limitada. Mas ele tem personalidade, ele fala, ele possui capacidade de argumentar, ele argumentou com Deus. Na tentação de Cristo no deserto, ele dialogou, ele se expressa verbalmente, ele possui conhecimento, ele sabe o que se passa na terra.
Ele conhece a sua vida, sabe como se comportam os homens. O diabo vai sempre te tentar naquilo que você talvez é frágil, porque ele conhece o comportamento humano. Ele conhecia a vida de Jó. O Senhor está dando testemunho de Jó, mas também pudera. O Senhor tem o abençoado. O diabo é perspicaz. Paulo, sabendo disso, ele diz que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás, os métodos sofisticados. Se possível, ele se transfigura em anjo de luz para enganar os santos. Vigie, meu irmão, vigie. O diabo, ele anda em derredor buscando a quem possa tragar e quer se parecer, às vezes até bom. Satanás usou de seu conhecimento e perspicácia para atacar Jó. O diabo é um ser espiritual, criado, dotado de personalidade. O livro de Jó mostra quais são as obras de Satanás. As obras de Satanás é provocar dor e sofrimento. E ele é capaz disso. Ele age contra o ser humano. Ele ocasionou muita dor na Jó. As ações do diabo no livro de Jó mostra a natureza maligna das obras dele. É da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. Satanás impõe a Jó um sofrimento até então sem precedentes. Ninguém sofreu no Antigo Testamento como Jó. Ele atingiu as posses de Jó, devastou sua família e ainda atingiu seu corpo físico com uma doença que o fez isolar-se de todos. Além de todo o sofrimento, ele acusou. Satanás, ele acusa, faz parte da natureza do diabo acusar. Enquanto Jesus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, o diabo nos acusa. Apocalipse 12:10 diz que o diabo é acusador. Ele acusou Jó de praticar, de ser religioso, de servir a Deus por causa dos bens, por causa do que Deus fazia por ele. O diabo, tendo personalidade, ele tenta as pessoas, faz parte da natureza de Satanás tentar as pessoas. Tentação é aquele impulso para a prática de aquilo que não é certo. E o diabo sempre vai apresentar bandejas para fazer com que os servos de Deus pratiquem aquilo que não é certo. O diabo impulsionou os sabeus, os caldeus, os povos nômades a dizimarem os bens de Jó. Roubaram tudo dele, sob a influência de Satanás. É uma característica do diabo, incitar e tentar para o mal. No livro de Jó nós vemos essas obras de Satanás: dor, sofrimento, acusação, tentação. Talvez você está sofrendo, talvez você está sendo acusado injustamente. Às vezes você tem sofrido tentações para pecar contra Deus. Satanás é o causador. O livro de Jó mostra o fim de Satanás, o ocaso de Satanás. A queda e a ruína de Satanás, a vitória de Jó foi uma derrota para Satanás. Quando nós vencemos, Satanás é derrotado. O apóstolo Paulo ele diz que nós devemos sofrer as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Irmãos, o mundo, a nossa vida aqui não é um parque de diversões. Não estamos aqui por divertimento, é uma guerra. E toda vitória do servo de Deus é uma derrota de Satanás. Mas não é fácil. O diabo é astuto. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio. Nós vemos o livro de Jó, os amigos de Jó argumentando contra ele e Deus em silêncio, no oculto. Mas mesmo nós não vemos a manifestação de Deus, não quer dizer que ele não estava lá, porque até através do silêncio Deus fala algo. O diabo não aparece também mais a partir do capítulo 3, ele não é mencionado nominalmente no livro. E não é o propósito do livro de Jó colocar Satanás em evidência. Tem gente dando muito crédito a Satanás. E eu gostaria de frisar uma coisa que eu acredito: nem tudo que acontece na nossa vida de ruim é obra de Satanás. Às vezes as coisas acontecem porque nós mesmos procuramos. Não é... No livro de Jó nós vemos que Satanás não teve essa evidência, mas também não estava nem superestimando o mal. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu o seu intento, que era destruir a fé de Jó e fazer Jó blasfemar. Isso ele não conseguiu. Perdeu tudo.
bens, família, em tudo isso, Jó não blasfemou contra Deus. Satanás foi derrotado. Será que você tem derrotado Satanás? Em meio a tudo, a todo sofrimento, calúnias, difamações, as pessoas argumentando contra a sua fé, como Jó teve, seus amigos falando: Jó, aonde você pecou? Para que tudo isso lhe sobreviesse. A mulher dele disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Tudo isso Jó não pecou, não blasfemou contra Deus. Satanás ficou envergonhado. E não Jó. Jó e o testemunho de Deus. Jó foi submetido à prova de fogo, mas saiu vivo e vitorioso. Talvez eu estou ensinando para alguém que está passando pela prova, pelo abismo, pelo vale. Deus não abandonou Jó mesmo no silêncio, e Deus não te abandonou. Deus está cuidando de tudo. Que Satanás mais uma vez seja envergonhado. Que a graça divina te alcance. Jó não percebia a graça de Deus em tudo aquilo, mas a graça de Deus estava lá. No momento certo, a graça se manifestou, dando vitória. Tito escreveu que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Quem sabe profeticamente, enquanto eu falo, a graça de Deus se manifesta na sua vida, trazendo salvação, libertação, transformação. A graça de Deus manifestou, trazendo alívio, paz e livramento a Jó. Deus mesmo, no momento certo, testemunhou que Jó era um homem que ele sempre disse que era: reto, justo e temente. O livro de Jó mostra indiretamente o fim do diabo e ao mesmo tempo diretamente o testemunho de Deus a respeito de Jó. O livro de Jó mostra Satanás de uma forma real, existente. Satanás é um ser dotado de personalidade, conhecimento, perspicácia. Não deve ser ignorado, querido. Ele existe. Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. Apesar de existir e não poder ser ignorado, ele não age se não for debaixo da soberana mão de Deus. O maligno não tocou em Jó como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. João, escrevendo, diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Enquanto Deus estiver na sua vida, o diabo não vai tocar na sua vida. Descanse em Deus. É só um tempo, vai passar. Em nome de Jesus, que Deus em Cristo te abençoe, para a glória do nome do Senhor.